Olá, estamos iniciando agora o nosso quadro de saúde no nosso programa Economia e Desenvolvimento. Hoje temos o prazer de receber mais uma vez aqui o nosso querido amigo, Dr. Everton Zambon. Dr. Everton Zambon é um psicólogo com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Foi professor de graduação e pós-graduação na UBRA, na PUC e na UniLaSalle. E tem mais de 25 anos de atuação na área como psicoterapeuta. Dr. Zambon, Dr. Everton Zambon, é uma satisfação lhe receber aqui mais uma vez no nosso programa. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, Dr. Zambon, sobre um dos dramas muito críticos, na verdade, dentro desse período ainda de pandemia que a gente vive. A gente está vendo os números caírem, isso é muito bom, mas ainda assim muitas famílias ainda estão perdendo entes queridos, né? E outras tantas situações que a gente vê também essa situação acontecendo, até como consequência das complicações da pandemia. E nesse momento em que as pessoas perdem, né, seus entes, as pessoas que partilham da sua vivência, né, do carinho da família, como é que a gente pode imaginar essa transição, né, do período de vida para o período, né, em que a pessoa não vive mais conosco, aquela pessoa que a gente ama, e muitas vezes a percepção forte de uma perda de sentido na vida a partir dessa situação. Mais uma vez uma satisfação, gostaríamos muito de lhe ouvir hoje, Dr. Everton. Bom dia, Marcos, bom dia aos telespectadores, agradecer o convite novamente e principalmente para falar de um tema tão essencial que de alguma forma é a aceitação, quer seja da morte, quer seja das nossas perdas e o sentido da vida também, né? Que eu acho que isso tudo tá incluído aí, né? A gente vive um momento peculiar, um momento de pandemia e que o medo da morte ele aumenta, né? E nós, enquanto pessoas, apesar de sabermos que a nossa única certeza na existência, a única certeza em nossa vida é a morte, né? Eu não sei se eu vou ter o meu emprego amanhã, não sei se eu vou estar aqui amanhã, não sei com relação às pessoas que estarão comigo, mas eu sei que um dia eu vou morrer. E exatamente esse é o nosso maior medo, né? O nosso maior medo existencial. E para isso a gente precisa também encontrar formas de conseguir lidar com ela, né? Com essa morte. E aí eu te pergunto, né? Tem uma grande companheira a morte, sabe, Marcos? E a maior companheira da morte é a culpa. Puxa, é verdade. E as pessoas me perguntam, mas por que a culpa, Everton? Porque a gente sempre acha que podia ter feito mais. Ou a gente sempre acha que fez pouco pelas pessoas que estão com a gente. E eu vejo muito no consultório, na clínica, as pessoas arrependidas, né? Ou principalmente os cuidadores, né? E às vezes a gente vê famílias em que sempre tem alguém da família que mais cuida dos seus familiares no momento da morte, nos momentos finais. E, de forma até paradoxal, é essa pessoa que mais se culpa. Por quê? Porque ela que esteve mais presente, ela que viveu intensamente aquele momento da perda, né? Enquanto que os outros mais distantes, né, talvez não perceberam tanto. É até injusto, né? Porque ela foi que mais se doou e deu com relação à sua vida para cuidar do seu familiar e é ela que sente mais culpa. Investiu o tempo, o carinho, né? Sim. Tudo isso. E a gente começa a pensar também naquelas situações onde a gente tem muitos pacientes com um volume grande de filhos, em que os filhos mais distantes muitas vezes voltam, né, para em algum momento participar daquele cuidado, mas não foram aqueles que deram o cuidado diário para o seu pai, para a sua mãe, mas em algum momento eles vêm justamente não se culpando, né, Dr. Everton, mas buscando culpados. Sim. Aí entra outro aspecto também da culpa, né? É uma situação crítica, né, quando a gente imagina esse evento todo. Os meus primeiros anos e os atendimentos que eu faço com pacientes fora de possibilidades terapêuticas, os antigos pacientes terminais, né, para a gente ter uma... é muito comum, e eu sempre fiz essa
convicção de sempre dividir isso, né? Então, muitos pacientes que eu ia atender no leito, na internação no hospital, no outro dia eu voltava para conversar, eles não estavam mais lá. E eu queria dizer e dividir de que esse momento final, a grande tristeza ou grande amargura que eles viviam, essas pessoas, não eram dos boletos que tinham deixado de pagar, não eram das N coisas talvez pequenas que a gente enfrentava como problema, mas sim o arrependimento por não ter dito que amava, o arrependimento por não ter pedido perdão, o arrependimento por não ter se aproximado de um irmão, de uma irmã, do pai, da mãe, de um filho, de não ter acolhido, não ter dito que amava as pessoas. Esse era o maior arrependimento e o relato dessas pessoas que estavam no momento final de vida. E eu acho que isso é muito, muito importante a gente poder dividir, né? Porque nesse momento aí a gente precisa saber o que é importante e o que não é, né? É verdade. E pensando justamente nessas questões, como a menção do amor, né, fica muito forte nesses momentos finais de vida, né? Seja na forma do perdão, seja na forma da expressão desse desejo, né, de dizer para alguém, né, que a pessoa de fato nutria aquele sentimento por aquele seu familiar, por aquela pessoa que muitas vezes estava mais distante, e pensa justamente naquele momento derradeiro em alguma forma de resgate, mas um resgate que já não tem mais tanto o tempo para isso, né? E aí vem toda a questão também do próprio tempo, que a gente hoje, claro, tem grandes discussões a respeito, né, do que é o tempo, mas o parâmetro de tempo em relação ao sentido dessa vida. Como é que a gente pode colocar isso, Dr. Everton, em especial na busca desse sentido? Perfeito. Eu vou citar aqui o Viktor Frankl, né, que é um psiquiatra vienense, já falecido, quase centenário, um dos grandes pensadores do nosso século passado, o pai da logoterapia, né, que é a psicoterapia do sentido da vida. E ele nos dá, eu acho, de uma forma fantástica, 3 grandes maneiras de se encontrar o sentido da vida. O sentido da vida, necessariamente, ele não está dentro de nós, né? Tem muita gente que diz, mas eu não acho sentido, está dentro de ti. E a gente diz, será que eu sou burro porque eu não entendo, não enxergo, não percebo ele? Não, o sentido está no mundo e eu tenho que encontrá-lo, eu tenho que caçá-lo, né? E o Frankl fala em 3 grandes sentidos. O primeiro, o trabalho. Mas não ter um emprego, né? O trabalho no sentido, eu faço algo que é útil e eu faço bem aquilo. E esse bem que eu faço é para os outros, não é necessariamente para mim. E aí a gente vê quantas pessoas que estão ou sem emprego, ou muitas pessoas que trabalham naquilo que não gostam. Então, como é difícil para essas pessoas estarem encontrando sentido, propósito na missão que eles têm no seu dia a dia de trabalho. A segunda grande maneira de encontrar o sentido da vida é o amor. Mas não é um amor somente conjugal, genital, sexual, é um amor de doação. É um amor, aquilo que eu faço, que eu dou para alguém, sem esperar nada em troca. É aquilo que eu faço, que eu dou e não preciso ir lá tirar uma foto. Não preciso ir lá mostrar para os outros que dei, né? Então, é aquela doação incondicional, sem uma condição. E o terceiro e grande sentido da vida, a maneira de encontrar o sentido da vida para o Frankl, é a atitude que a gente toma diante do nosso sofrimento inevitável. Porque senão seria masoquismo, né? Aquela coisa, eu tenho que sofrer para aprender. Não, eu não preciso sofrer para aprender. Eu posso aprender e posso ser feliz sem sofrer. É claro que, às vezes, como a gente vê lá os nossos avós, né, diziam, a gente aprende pela dor ou pelo amor, né? Infelizmente, às vezes, a dor acelera o processo, né? Mas a atitude que eu tomo diante da minha perda, dos meus problemas, das minhas questões relacionadas até à morte, essas sim, elas são uma grande maneira da gente encontrar o sentido da vida. É por isso que a gente vê, às vezes, alguém com câncer, né, ou vezes com uma doença muito difícil de enfrentar, e ele diz, puxa, agora eu mudei minha vida, agora eu sou outra pessoa. Por quê? Porque ele viveu um momento muito visceral, muito intenso, e isso viabilizou uma mudança, né? Nesses momentos críticos, Dr. Everton, como é que a gente pode pensar a participação justamente do profissional, né, já nos encaminhando para o final agora da nossa entrevista,
mas o que o senhor poderia nos deixar de mensagem final nessa participação do profissional da psicologia, nesse apoio a esses pacientes, a essas pessoas, nesse momento decisivo? Eu acho que o psicoterapeuta, né, e aí a gente fala do psicólogo, do psiquiatra, a função do médico em identificar a necessidade do seu paciente que está vivendo um momento final de vida, né, porque a gente fala do paciente, mas a gente tem que falar que a família toda também passa por esse luto, né? Então todos precisam dessa ajuda, né? Então acho que tem que procurar, eu acho que tem momentos em que a medicação também se faz necessária, né? Ela é um facilitador junto com a psicoterapia, com o diálogo, a conversa. E a gente não pode esquecer também que as atividades físicas sistemáticas são essenciais, de que você ter uma fé, uma espiritualidade é essencial, de que cada um de nós precisa ter, como forma até preventiva, né, Marcos, um hobby, uma atividade, a simplicidade da vida. E a gente precisa estar em interação social, a gente precisa dos amigos, das pessoas. Ninguém vive sozinho. Eu acho que a pandemia está aí trazendo um grande problema agora, que a gente tem que falar, eu acho, em outro programa. Vamos evoluir isso. Que é a fobia social. Com certeza. Que as pessoas com dificuldade de se relacionar e tudo mais. Né? Perfeito. Doutor Everton, foi uma satisfação enorme lhe receber aqui no nosso programa. Deixo o convite para a nossa audiência, para o próximo encontro. E fica aqui o nosso agradecimento sempre pelo prestígio da audiência de vocês.